Olá, meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. O vídeo de hoje tem um enfoque um pouco mais técnico, mas ele não é voltado apenas para advogados. Se você não for operador do direito, recomendo que também o assista até o final. Tratarei sobre a documentação acessória ou a documentação adicional nas ações de auxílio-doença, uma forma de aumentar as chances de sucesso da ação judicial em que está sendo discutida a incapacidade total ou parcial para o trabalho, capacidade para o trabalho, naturalmente, na busca do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ou também do auxílio-acidente. Portanto, se você for advogado ou se você não for advogado, recomendo que assista ao vídeo até o final. Peço também que aproveite a oportunidade, já curta aqui, se inscreva no canal, assista os demais vídeos do canal, para assim fortalecê-lo e me ajudar a levar essas informações para o maior número possível de pessoas. Então, vamos ao vídeo. O que acontece? Muitas vezes, o advogado é procurado por um cliente que está incapaz para o trabalho. Está total ou parcialmente incapaz para o trabalho, está definitivamente ou temporariamente incapaz. E o INSS nega o benefício previdenciário, como, aliás, acontece com uma frequência absurda, uma frequência triste e absurda. E aí, o advogado reúne a documentação que tem para montar a ação judicial. Muitas vezes, o atestado médico, a documentação médica toda é muito pobre. Aliás, eu arrisco dizer que na maioria das vezes a documentação médica que os advogados recebem dos seus próprios clientes é uma documentação pobre. Por que acontece isso? Sem criticar a comunidade médica, longe disso, o que muitas vezes se percebe são atestados médicos telegráficos, atestados médicos muito superficiais, em que o médico atesta que fulano de tal está incapaz para o trabalho por ser acometido da doença tal. Ou fulano de tal é acometido de tal doença, CID tal, portanto precisa ficar afastado do trabalho por tantos dias. De acordo com o Código de Ética Médica, esse atestado ele não está inadequado. De acordo com o Código de Ética Médica, isso é o mínimo que deve conter um atestado médico. Existem alguns detalhes que, se eu me aprofundar aqui, o vídeo ficará longo demais. A indicação do CID, por exemplo, depende da autorização do paciente, mas isso não é o assunto hoje. O problema é que, com estas informações tão superficiais, e muitas vezes com resultados de exames igualmente superficiais, ou muitas vezes exames desatualizados, exames realizados com uma antecedência muito grande, o advogado monta a ação com aquilo que tem, e isso é insuficiente para convencer o perito. É óbvio que o perito médico, o médico perito indicado pelo juiz, fará a sua avaliação e, segundo o relato, pelo menos segundo o relato da maioria dos meus clientes, a avaliação dos peritos judiciais costuma ser muito melhor, muito mais prolongada, muito mais qualificada que a dos peritos do INSS. Mas isso é subjetivo. Isso é o relato que eu escuto de muitos clientes. Não estou aqui desqualificando nenhuma profissão. O detalhe é que a medicina não é matemática. E nem sempre o médico perito consegue, naqueles 20, 30, 40 minutos que ele tem para examinar o paciente, ter a mais absoluta convicção, ter a certeza plena de que aquele segurado realmente está incapaz. Pela lei, não há a obrigatoriedade do médico perito judicial atuar na mesma especialidade da doença que acometeu aquele segurado. Por óbvio, a tendência é priorizar os clientes, os segurados cardiopatas para peritos cardiologistas, os peritos segurados com problemas ortopédicos para médicos peritos ortopedistas, mas isso não é uma regra absoluta.
o perito judicial ele sofre limitações operacionais que, por mais que ele se esforce, o impedem de ter a absoluta certeza se aquela pessoa está ou não capaz para o trabalho. Muitas vezes, é claro, nem sempre. E muitas vezes é a documentação médica mais qualificada, são os atestados, o histórico médico, atestados, exames e tudo mais que o paciente, que o segurado leva na perícia, que ajudará o médico perito a reconhecer aquela incapacidade. Mas existe também a documentação que não é médica, a documentação acessória. E agora eu peço que os meus colegas advogados prestem muita atenção nisso. Muitas vezes, o histórico não médico, o histórico social do paciente, do segurado, do cliente, estou trocando a palavra segurado por paciente. O histórico social do segurado indica ou sinaliza para uma incapacidade. Isso é muito comum nas situações em que o segurado é portador de doença psiquiátrica. A inadequação social. Imaginemos a dependência química, por exemplo. O segurado dependente químico que ao longo dos últimos 3, 4 anos trocou de emprego várias vezes, ficando poucos meses em cada um. Ele tem uma documentação que indica que ele consegue obter empregos, mas não consegue se manter nos empregos que obteve. O número exagerado de faltas ao serviço. Não estou falando de demissão por justa causa. Demissão com justa causa é mais um indício da inadequação social. Mas mesmo a situação em que o segurado pediu demissão ou foi demitido sem justa causa, e ele conta com um número grande de faltas. Isso é um indicador, ou pode ser um indicador, de que ele já estava com uma capacidade laboral reduzida enquanto ainda trabalhava. E agora não estou falando apenas de doentes psiquiátricos. Nos casos de doença psiquiátrica, depressão, estresse, transtorno bipolar, dependência química, esta documentação acessória ela é mais importante, ela ajuda mais a evidenciar aquela incapacidade laboral. Mas, mesmo para as demais doenças ortopédicas, cardiológicas, todas elas, podem ser, a demonstração da incapacidade pode ser facilitada, né, mediante esta documentação acessória. Ausências ao trabalho, reiteradas consultas médicas, pequenos acidentes reiterados, que por si só não geram a incapacidade, eles não são a causa, eles podem não ser a causa da incapacidade, mas sim a consequência daquela incapacidade pré-existente que já estava se instalando. Então, este contexto social, este histórico do segurado, quando bem documentado, ele poderá ajudar o perito judicial a identificar aquela incapacidade laboral. Existem situações que são tipicamente ruins. A demissão por justa causa é um exemplo, mas ela, de um modo geral, é ruim. Mas no caso da discussão da incapacidade laboral, ela poderá, dependendo da situação, poderá ajudar a demonstrar a necessidade do benefício previdenciário. O histórico policial, situações em que uma pessoa tem um histórico de várias ocorrências policiais por agressão que praticou ou que sofreu, ameaças que sofreu ou que praticou. Este histórico policial pode ser um indicador de uma doença psiquiátrica, na maioria das vezes, e ele poderá ajudar a demonstrar aquela incapacidade para o trabalho. Uma pessoa que não tem equilíbrio psicológico suficiente para viver em sociedade, provavelmente terá menos ainda equilíbrio para compartilhar de uma atividade, de um ambiente laboral. Portanto, se você é advogado,
eu recomendo que, além de pedir a documentação médica, que normalmente você já deve de pedir, é claro, também procure esses documentos acessórios. Se você tem um atestado médico, seja se você for cliente se você for assegurado ou for advogado, e tem um atestado médico em mãos, muito telegráfico, muitas vezes vale a pena esperar um pouco mais para ajuizar a ação, procurar um segundo médico ou voltar naquele mesmo profissional e pedir que ele faça um atestado um pouco mais elaborado. Não precisa ser um parecer médico, né? Se for melhor, mas um mero atestado, mas que ele pelo menos indique por que aquele segurado não pode trabalhar, quais são as consequências se ele trabalhar. Na situação de dependência química, quais são os riscos que ele oferece para si próprio ou para outras pessoas caso continue trabalhando. Numa situação de doença ortopédica é muito comum o desgaste físico, né, a sobrecarga causada por tais e tais atividades. Outra dica muito importante, se você está assistindo esse vídeo até aqui, seus 10 minutos de vídeo, pouco mais de 10 minutos, se você está assistindo esse vídeo até aqui, você merece esta dica. Peça o PPP do seu cliente. O PPP é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, e ali tem a descrição das atividades. Muitas vezes, a profissiografia, a descrição da atividade profissional, deixará muito mais claro, deixará muito mais evidente aquela incapacidade, a incompatibilidade daquela lesão, daquela doença com aquela atividade. Se você for segurado, facilite a vida do seu advogado e já leve o PPP, passe na empresa em que você trabalhou, que você trabalha, ou nas empresas que trabalhou, e peça o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Com aquela profissiografia, com aquela descrição de atividades, ficará mais fácil demonstrar, poderá ficar mais fácil demonstrar a incapacidade para o trabalho em função da doença que você possui. E isso pode ser a diferença entre uma pessoa se aposentar por invalidez, obter o benefício previdenciário ou ficar sem a proteção que está buscando na via judicial. O vídeo está muito longo, agradeço a atenção de todos que chegaram até aqui, né, que tiveram a paciência de ficar 12 minutos assistindo a minha explicação. E, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo via WhatsApp, via Facebook, via Instagram, via todos os meios que você puder, e faça com que essas informações cheguem a todos os seus amigos, conhecidos. Se você for advogado, repasse esse vídeo para seus colegas, que isso poderá fazer a diferença na vida de alguém. Se tiver alguma dica, algum comentário, alguma sugestão, fique à vontade. Será um prazer ouvir os seus comentários e dúvidas. Estou à disposição para ajudar a todos. Até o próximo vídeo.